edificante. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia aí, dá glória a Deus. Antes de trazer propriamente a palavra, eu queria fazer uma breve introdução aqui. Você sabe, eu sei que a maioria sabe aqui, mas eu quero fazer essa pergunta para confirmar. Você é um povo ligado. Vocês sabem qual é o maior desejo de Deus para o homem? Para a humanidade? Vocês sabem? Qual é? Qual é? Hein? Nossa. O maior desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, para toda a humanidade, é que todos sejam alcançados. Que todos conheçam a verdade, que sejam salvos. Esse é o desejo do nosso Pai. E nesta noite, eu quero falar sobre isso. Porque a gente sabe que a angústia, a desilusão, a decepção, a tristeza, a enfermidade, a doença, isso nunca foi o desejo do Pai para o homem, para a humanidade. Mas o homem, infelizmente, tomou uma decisão de pecar contra o Senhor. E agora está pagando o preço, Mas eu creio, que o nosso Deus, ele é misericordioso, E o homem, quando ele se afasta de Deus, há uma degradação muito grande, O homem se corrompe muito fácil. Eu não sei o que você hoje está passando, qual é a sua desilusão, qual é a sua angústia, qual é a sua luta. Mas o que eu tenho para dizer hoje para você é que o Senhor tem a te oferecer a paz que o mundo não pode nos dar, só Ele pode dar. Só Ele pode nos dar essa paz interior, essa paz eterna, essa paz que, independente do que esteja acontecendo no mundo, a gente sempre vai estar em paz, porque a gente sabe que a gente tem esse Jesus na nossa vida. Amém? Abram a palavra de Deus lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 3 e 4. Acharam? Glória a Deus. Posso ler? Na minha versão está escrito assim, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Diz assim: Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus. Em algumas versões está que quer que todos os homens se salvem, que é a mesma coisa, E aqui na minha versão está o desejo, Ele deseja que todos os homens sejam alcançados, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui ele está falando de tudo, de todas as autoridades que a gente deve orar. E é uma verdade muito grande. Eu penso que Deus, ele preparou este momento justamente para que a gente pudesse estar tendo essa consciência, de quanto Deus nos ama, de quanto Ele quer que a gente seja salvo. Amém? Então, desde o começo, o homem, quando ele foi expulso do jardim do Éden, o homem, ele se degradou, Ele começou a ser destruído por si mesmo, pela sua atitude errada. E Deus, ele teve sempre em mente, um plano para resgatar o Senhor. E eu tenho certeza que esse plano, essa revelação que hoje eu vou estar falando com vocês, vai trazer libertação, cura, conhecimento da palavra e fortalecimento espiritual para a tua vida. Amém? Vamos orar? Estenda a mão para cá. Vamos fazer uma oração. Ore pela minha vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, estamos aqui, Senhor, para
ser um ouvinte, Pai, da Tua palavra, porque da mesma forma que eu vou falar da Tua palavra, eu também recebi de Ti, Senhor, esta palavra maravilhosa. Então, que ela alcance cada vida aqui presente, Senhor. Que através do Teu Espírito Santo, meu Pai, todas as pessoas aqui sejam alcançadas, sejam fortalecidas, edificadas, avivadas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que eu seja um instrumento Teu, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Acampe Seus anjos, ó Pai, ao nosso redor. Não permita, meu Pai, que nada, Senhor, venha atrapalhar este culto. Que este culto seja uma bênção, meu Pai. E que todos saiam daqui cheios, meu Pai, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua presença, meu Pai, louvando e Te adorando em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos dar glória a Deus. Pode se assentar. Como eu falei, desde que o homem saiu do Éden, Deus ele tem tentado resgatar o homem, ele tem tentado chamar a atenção do homem para si. Deus, ele sabia, né, o que ia acontecer com o homem quando ele se afastou. E eu fico imaginando, né, Deus como um grande paizão. Imagine você, você que é mãe, você que é pai, você vê o seu filho nascer, né, você tem tanta expectativa daquela criança, né, e você vê seu filho nascendo. Eu particularmente tive a oportunidade de ver os meus filhos nascerem. Filmei, inclusive, o nascimento da Raíssa. E foi uma coisa tremenda, gente. É uma coisa que mexe muito com a gente, né? Coisa maravilhosa, a vida nascendo, né? A gente poder pegar naquela pessoa, né? E a gente, de alguma forma, contribuiu, né? Para o nascimento daquela pessoa. E depois a gente vê aquela pessoa crescer, ficar bonita, ficar forte, inteligente, né? Como deveria ser Adão e Eva, né? Eu imagino pessoas mais lindas, né? Inteligentes, né? E Deus olhando para aquela criação dele, né? Babava, né? Aquele paizão, né? E imagina aonde a gente poderia alcançar, aonde a gente poderia chegar se o Adão e a Eva não tivessem sido expulsos, né? Quanto conhecimento, né? O homem perdeu saindo do Éden, né? Tanta coisa que Deus tinha para ensinar, porque a palavra de Deus revela que todo final de tarde Deus vinha e conversava com eles, dialogava, batia um papo com eles, ensinava coisas para eles. Imagina, gente, o homem mais inteligente do mundo, mais sábio, conversando com eles, aonde o homem poderia chegar? Até onde o homem poderia alcançar? E quem nós seríamos hoje? Não é isso? Coisas maravilhosas eu creio que a gente alcançaria com a presença de Deus, né? Nós com certeza não teríamos problema nenhum, de nada. Porque Deus preparou o Éden, né, para que o homem fosse completo, que nada faltasse a ele. Tudo estava ali, tudo para o crescimento e engrandecimento do homem. Amém, amados? E aí, né, com a saída do homem, né, com a caminhada do homem na terra, o que aconteceu? O homem começou a se degradar, conheceu as coisas ruins, o pecado, não é isso? E aí com isso, chamou a atenção de Deus de uma forma tão grande, o que o mundo tinha chegado, tudo aquilo que Deus tinha construído, tudo aquilo que Deus tinha preparado para o homem, ele viu ali sendo degradado, sendo destruído através do pecado, né? Porque o homem se tornou uma presa fácil. Porque com a saída do homem do Éden, ele ficou exposto, ele não tinha mais aquela cobertura espiritual. Ele virou uma presa fácil para Satanás. E Satanás, cheio de ódio, cheio de veneno, cheio de mentira, cheio de engano, né? Doido para se vingar de Deus, porque Deus tinha lançado ele na terra, e ele queria se vingar de Deus através do homem. E é o que ele quer até hoje. O que o diabo quer? É fazer com que o homem sofra. Porque cada vez que o homem sofre, cada vez que o homem tem uma decepção, desilusão,
Cada vez que um homem, uma alma desce ao inferno, o diabo, ele fica glorificando a ele mesmo. Ah lá, a tua criação, o que está acontecendo? Olha aí, ele aí, ó. E eu vejo, gente, quantas almas são lançadas diariamente para um inferno. E o inferno ainda não é o inferno eterno, porque dizem que o inferno eterno vai ser pior. Que o lago de enxofre, né, é muito pior, porque ele foi preparado para Satanás e seus demônios, não para o homem. Então a gente fala muito do céu, né? Nossa esperança é sempre de ir para o céu, claro. Mas eu digo a vocês que o homem não tem noção. Assim como ele não tem noção do que é o céu, ele também não tem noção do que é verdadeiramente o inferno. O quanto nós vamos padecer e sofrer se formos para o inferno. E eu não quero isso para ninguém, não desejo isso para ninguém. Assim como meu Pai, né, que eu glorifico e exalto, eu desejo também que todos sejam alcançados. E esse tem que ser sempre o nosso desejo. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí, amados, com essa, vamos dizer, com essa saída do homem, né, se enchendo de pecado, de maldade, né, que o coração do homem é mau. O homem, como se afasta de Deus, ele começa a pensar coisas ruins, maldade, né? O homem fica avarento, ele fica egoísta, ele fica mentiroso, ele vira um assassino. E aí, com isso, né, naquela época, quando o homem saiu, o que aconteceu? Deus não aguentou ver mais. E aí, ele prepara um resgate, ele vê numa família, né? E ele resolve fazer uma primeira tentativa para resgatar a raça humana, para salvá-la, né? E aí a gente vai ver isso através da família de Noé. Quando Deus ele vem a Noé e pede para que ele faça aquela arca, né? E ali ele prepare, junto com a sua família, aqueles animais todos para serem colocados dentro da arca e quando viesse o dilúvio eles pudessem ser salvos. Acreditando, é claro, que através da família de Noé, a geração que viesse seguindo, ela também fosse ouvir, né, de Noé, dos seus filhos, o quanto Deus é maravilhoso e as maravilhas que Deus pode realizar na nossa vida. Só que isso não acontece. Mas eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 6, rapidamente, para que a gente possa estar entendendo tudo isso. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5, diz assim, ó. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Aí no verso 8 ele fala, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Amém? Então eu acredito que talvez naquela época, a única família que ainda havia dignidade e respeito era Noé, a família de Noé. E aí Deus separa a família de Noé, dá a ordem para ele, para que ele fosse fazer a arca. E aí vocês conhecem a história. Noé faz a arca, coloca seus filhos, vem o dilúvio, acaba com tudo, acaba com todas aquelas criaturas que viviam na época. E aí vem uma nova geração, né? Uma geração que eu acredito que Deus pensava que fosse ser mais achegada a Deus, que fosse buscar a Deus. Que através de Noé, do testemunho de Noé, porque depois do dilúvio, Noé ainda viveu mais 100 anos. Então, ele passou para aquela geração, né? Para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos, ele passou todo esse conhecimento que ele tinha, que ele trazia, né? Então, essa expectativa, né, de Deus. Mas aí, o que acontece? O homem, né, mais uma vez, peca de novo, volta a fazer os mesmos erros, e aí eles resolvem construir uma cidade com uma torre. Começam a queimar tijolos, fazem uma torre,
para que ali fosse adorado não a Deus, mas o homem, como centro do universo, né? Como centro do mundo. E a ordem de Deus era que justamente eles se espalhassem, que enchessem toda a terra, que povoasse toda a terra. Mas eu creio que ali, né, influenciado já por Satanás, o Satanás o que fez? Botou na cabeça do homem que ele tinha que criar uma torre e ficar adorando o homem, né? Como quer fazer agora. Que a preparação que a gente está vendo hoje acontecer no mundo é justamente a unificação do mundo, para que exista apenas um líder. E quem será esse único líder, senão o próprio Satanás? Amém? Abram lá em Gênesis 9:1. Só andar um pouquinho para frente aí, que a gente vai ver a vontade de Deus. Isso aqui é Deus falando com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? Glória a Deus. Mas aí no 11, a gente vai ver justamente eles querendo fazer o contrário. Olha aqui o que está escrito aqui. Gênesis 11, verso 4. E disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre, cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Está vendo? Justamente eles fazem uma torre, né, para que colocasse o nome de um homem, não o nome de Deus. Não seria Deus que seria glorificado ali, seria o homem, né? E com certeza um homem endemoniado, porque aqui eles falam, né, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Glória a Deus. E com isso, amados, o que aconteceu? Deus, né, aí dá aquela ordem, aí vem, ele faz com que cada pessoa que estava ali naquela torre começasse a falar uma outra língua, né? Eles já não conseguiam se entender, e aí houve aquela espalhação das pessoas pela terra, né? As pessoas começaram a buscar aquelas que falavam a mesma língua e começaram a se separar, e ali eles construíram novas nações. E essas nações que foram feitas, acredita, em nenhuma delas adorava a Deus. Todas elas idolatravam outros deuses. O pensamento do homem é mau. E ele começou a construir deuses, fazer imagens e adorar outros deuses. E mais uma vez, Deus ele cria um outro plano para resgatar o homem. E Deus ele é misericordioso, gente. Deus ele nos ama. Ele não quer que a gente se perca. Então Deus está sempre, de todas as formas, usando alguém ou alguma coisa para nos atrair para Ele. E dessa vez, Ele chama um homem chamado Abraão. Abrão, né? Primeiro nome era Abrão, depois que passou a ser chamado Abraão. Mas entenda uma coisa, gente. O que Deus queria fazer através de Abrão não era mais uma família, mas sim construir uma nação. Uma nação que, através desta nação, atraísse outras nações, para que essas nações adorassem também o mesmo Deus. Porque se as pessoas vissem nessa nação o crescimento que Deus iria fazer, né? E quando eles soubessem que quem fez aquele crescimento, quem fez aquela nação prosperar era Deus, é claro que todos iam querer adorar o mesmo Deus, amém, gente? Então esse era o grande plano de Deus para eles. E o que me chama a atenção na vida de Abraão é quando ele recebe a ordem de Deus para ali sacrificar o seu filho. Eu acredito que ali Deus, ele, quando viu, né, a atitude de Abraão, porque Abraão ele só tinha aquele filho, era a pessoa que ele mais amava na terra, né? Aquilo ali foi, sabe, aquela coisa que a gente ora intensamente, né, para conquistar, e quando conquista a gente perde, ou a gente acha que vai perder, né? Como deve ter ficado o coração de Abraão?
Mas Deus olhou para ele, viu a atitude dele. Abraão, sem murmurar, sem reclamar e sem questionar, pegou o seu filho, né, que era uma criança, devia ter uns 14 anos, pega ele e leva para o monte, para ali sacrificá-lo a Deus. E quando Deus vê aquela atitude de Abraão, gente, eu acho que Deus ele olha assim e vê, olha, ainda existe gente fiel na terra. Ainda existe gente que vale a pena, né? E eu queria perguntar a vocês, tem gente fiel hoje aqui, nessa igreja? Tem gente que ainda crê que Deus tem muito para ela, para aqui na terra? Glória a Deus. Mas naquela época, amado, imagino que um povo, né, como o povo era muito pequeno, né, o povo de Abraão, né, depois Isaac, depois Jacó, eles não conseguiriam, né, crescer como uma nação, porque eles eram poucos, aquela terra era muito disputada, aquela terra de Canaã, e se não houvesse uma provisão de Deus ali naquele momento, talvez o povo não crescesse, não desenvolvesse, né, rapidamente como ele se desenvolveu. Porque aí o que Deus faz? Deus permite, né? O que foi a permissão de Deus? Deus permite que o povo dele seja levado para onde, gente? Para o Egito. Aí eu sempre me perguntei, né? Por que o Egito? Egito cheio de idolatria, né? Cheio de feitiçaria, cheio de coisa errada. Deus foi levar o povo dele lá, né? Mas Deus, amados, Deus ele é tremendo, ele faz coisas que a gente, a princípio, não entende, né? Talvez aconteça com você, Deus, às vezes acontece, Deus te leva por caminhos que você não entende, mas que você vai entender depois. E foi justamente o que Deus fez aqui. Por que o Egito? Pergunta para esse irmão do lado, por que o Egito? Por que o Egito, meu amado? Porque o Egito, naquela época, era a maior nação do mundo. Era o maior império do mundo. E ali o povo estaria protegido de outras nações. Qual nação ousaria enfrentar o Egito naquela época? Nenhuma. Então ali o povo pôde se desenvolver rapidamente. O povo se multiplicou rapidamente. Além do que, o Egito ele já tinha o conhecimento da escrita, ele já tinha uma cultura, ele já tinha conhecimento da agricultura, da pecuária, ele já tinha os armamentos bélicos, tinha um exército bem formado, e isso tudo é uma base para que uma nação cresça e se desenvolva. Sem esse conhecimento, o povo de Deus, ele com certeza não padeceria ali em Canaã. Mas aí Deus, o que ele faz? Ele permite que o povo dele comece a crescer ali no maior império, na maior nação da época, para que ali ele adquirisse todo esse conhecimento e pudesse no futuro usar para seu crescimento. Amém? Então é isso que nós temos que prestar atenção, porque talvez o que esteja acontecendo na sua vida hoje, você não está entendendo, mas com certeza amanhã você vai entender por que Deus está fazendo isso na sua vida. Amém? E eu queria que vocês abrissem lá em Êxodo, no capítulo 1. Êxodo 1, eu vou ler aqui a partir do verso 7, que diz assim, ó: e os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então, um novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse a seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha só. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique e aconteça que, em caso de se multiplique e caso de guerra, e una-se aos nossos inimigos e lute contra nós e vá embora desta terra. Por isso, colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades, armazéns
Pitons e Ramassés. Todavia, quando mais os egípcios oprimiam o povo de Deus, o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Olha só, era tremendo, gente. Não tinha nega. Era um filho atrás do outro, imagine. Aquelas mulheres da época, gente. Não tinha, era todo ano, era um filho. Vocês estão rindo? Vocês já viram aquela escadinha? Hoje a gente quase não vê, né? Mas eu já vi muito. A minha família mesmo. Eu sou um ano, eu era, né? Meu irmão já foi. Mas eu era um ano só mais velho do que meu irmão. Era uma escadinha, né? Tinha meu irmão, tinha meu outro irmão mais velho. E a gente via muito isso, gente. E eu imagino que naquela época foi assim, né? O povo se multiplicou e era tudo forte, saudável, né? E o povo de Israel falou que eles ficaram com medo, gente. Eles ficaram com medo daquele povo crescendo, se multiplicando e se tornaram maiores do que eles. Para tu ver, coisa impressionante. É coisa de Deus, né, gente? E eu creio que ali, né, todo aquele conhecimento que eles adquiriram, né, e também através de Moisés, né, porque Moisés foi criado junto para ser um faraó, né? Moisés, ele ganhou todos os adquirimentos, todo o conhecimento que eles tinham, Moisés, ele adquiriu ali. Então, até isso Deus preparou, né? E durante todos aqueles 40 anos que Israel ali ficou rodando no deserto, Moisés teve tempo para passar todo esse conhecimento para eles, né? Todo esse conhecimento que ele adquiriu ali, ele passou. Tanto é, gente, que a gente vai ver mais à frente o que se tornou Israel, né? No seu auge, no seu apogeu. Então, vou tentar ser bem breve aqui. E assim, né, com, né, a escravidão do povo, o que Deus fez? Deus teve que ir lá, resgatar o povo, né? E foi tão tremendo, gente, que todos aqueles deuses que eram adorados pelos egípcios, todos eles foram, vamos dizer assim, envergonhados, né? Porque cada milagre, cada sinal que Deus fazia ali, envergonhava um Deus deles. Eles adoravam vários deuses. Era Deus Ram, era Deus do fogo, era Deus do céu, era Deus na terra, era cobra, era tudo, eles adoravam. Então Deus, ele fez aqueles sinais todos para que o povo dele, que ele ia resgatar, visse que aqueles deuses que tinham ali não eram nada diante do Senhor. E eu digo para você hoje, né, que eu glorifico muito a Deus, porque eu também tive na minha família pessoas que eram de espiritismo, né? Graças a Deus, eu acredito que ele hoje está liberto, né? Em nome de Jesus, não frequenta mais, mas ainda tem lá uns deuses lá que eu sou doido para quebrar, né? Falou para ele, o dia que você aceitar Jesus, eu vou fazer a questão de vir aqui quebrar com a marreta, né? Todos esses demônios que estão aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Então aí Deus vai, resgata o povo, né? E leva eles para Canaã. E aí, o povo já mais forte, né? Mais consistente, consegue enfrentar, batalhar. Porque Deus preparou o povo de Israel para isso. Porque ele sabia, gente, que ele tinha que batalhar, ele tinha que lutar, ele tinha que guerrear pelas terras. Então não tinha como ele colocar, né, pessoas que não tivessem esses conhecimentos. E uma vez eu até falei aqui, né, eles construíam aquelas grandes tijolos com palha, né, e uma massa que eles tinham lá. Então eles viviam o dia todo, eles passavam o dia todo amassando palha, misturando palha para fazer tijolo. Imagine, gente, você ficar assim o dia todo, ó. Isso aqui é maior ginástica, gente. Eu imagino aquele povo forte, eles eram fortes, meu irmão. Porque ninguém aguentava eles. Quando eles chegaram na terra de Canaã, quando Deus deu a ordem mesmo para eles irem, né? Eles venceram, foram muitas nações. Eles venceram gigantes, gente. Tinha gigantes ainda em Canaã. E Deus, né, com certeza ali capacitou Josué. E ele, como grande general, né, de exército, comandou com maestria aquele povo e eles venceram todos. Ninguém conseguia, né, superar Israel, verdadeiramente. Então, gente,
E o que aconteceu depois, gente? O que aconteceu foi que, mais uma vez, o povo se desviava, voltava, foram idas e vindas, né? Entre, vamos dizer assim, entre Josué, né? E o seu auge, o seu apogeu, que foi com Salomão, né? Eu acredito que ali foi o auge da nação. Quando Salomão iniciou o seu reino, ele tinha tanta sabedoria, né? Que os reis de outras terras queriam conhecê-lo. Pessoas, né? Como a rainha de Sabá, que veio da África, né? Cheio de tesouros, né? Cheio de coisas para agradar o rei Salomão. E ela verdadeiramente ela fala ali, né? Eu nunca vi, eu ouvi falar, mas quando eu cheguei aqui, eu verdadeiramente me maravilhei, né? Como o povo de Israel era organizado, como eles, né, sabiam, né, de tudo, eles tinham conhecimento de tudo, de agricultura, de pecuária, né, de clima, como plantar, né? Tem detalhes, gente, no cultura, no plantio, que se você não souber, você não consegue tirar nada da terra. A terra precisa ser preparada. Não é só você chegar lá, jogar semente e pronto. Não. Tem que ter uma preparação, tem que ter um arado. O arado não pode ser assim, o arado tem que ser assim, ó. Porque se for na montanha, se você, por exemplo, na montanha você fazer o arado dessa forma, quando a chuva vier, vai levar todas as sementes. Então, por isso que eles fazem assim, né? Para que quando chover, a chuva não leve as sementes. Então, tudo isso era conhecimento que foi passado. E assim, Israel se tornou uma grande nação. Uma nação tão grande e poderosa que ninguém mais ousava enfrentar Israel. E era isso que Deus queria para eles. Eu acredito que ali verdadeiramente foi o auge, né, da nação de Israel, do povo de Israel. Mas aí, gente, né, mais uma vez, os israelitas permitem que a idolatria entre, né, começam a caminhar por outros caminhos. E aí, o que acontece? Quando a pessoa se afasta de Deus, o que acontece? Eu vou dizer uma coisa aqui, não se espanta. Eu vou fazer uma analogia aqui. Quando o povo se separa de Deus, ele apodrece. O ser humano apodrece, né? Ele se torna mau. Ele se torna prepotente, egoísta, ganancioso, tudo que é ruim. Você, por exemplo, se você tirar uma carne da geladeira e colocar ali na sua bancada ali, né, na sua pia, quanto tempo ela vai comer? Daqui a pouco tu vai ver, 1 dia, 2 dias, daqui a pouco aquilo ali está um cheiro horrível, ninguém aguenta. É um cheiro podre, fético, né? Ninguém aguenta. Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade, eu espero que não, de ter ido lá no onde ficam os cadáveres, lá na... Oi? No necrotério. Alguém já teve a oportunidade de ir no necrotério? Gente, fede muito. Fede muito, gente. Dizem que o ser humano é pior do que qualquer animal. Fede mais do que qualquer animal. E imagine você exalar esse cheiro ruim, né? Que é o pecado. Agora eu estou falando de maneira espiritual. Quando esse cheiro chega nas narinas de Deus, a palavra de Deus vai dizer que esse cheiro é um cheiro pestilento, cheiro de peste, cheiro de coisa infectada. E o pecado não é uma coisa que nos infecta, não é? Uma coisa que, infelizmente, ele vai se propagando, né? É uma peste, funciona como uma peste. A pessoa vai se degradando, vai se deteriorando, né? Espiritualmente, caráter da pessoa, não é isso? E aí,
aí, gente, o que acontece? Tem uma passagem que está em Gênesis. Vou ver aqui. Dá glória a Deus aí, igreja. Abram lá em Gênesis 19, 13. Essa passagem aqui, em algumas versões não está assim. Mas essa versão que eu peguei, ela está. Não sei se a versão aqui vai estar dessa forma. Gênesis 19, verso 13. Não, não é essa versão, não. A minha versão está assim, gente. Porque vamos destruir isso aqui. São dois anjos conversando com Ló e contando para ele o que iria acontecer e por que isso iria acontecer. E aí eles dizem assim, ó: porque vamos destruir completamente esta cidade. O mau cheiro pestilento deste sítio chegou ao céu e Deus enviou-nos para destruir isto tudo. Quem está nessa versão? Ninguém? Glória a Deus. Ninguém tem essa versão? OL. É uma versão que eu não encontro, não é muito encontrada, mas eu já tinha visto. Eu falo isso porque, lendo a Bíblia, eu encontrei essa passagem, né? Que fala que quando Sodoma e Gomorra, eles começaram, né, a viver daquela forma que eles viviam, né? Era uma coisa horrível, gente. Eram as pessoas fazendo sexo na rua, entendeu? Homem com homem, mulher com mulher. Era depradação total. Tanto é que quando esses anjos chegam, né, os anjos bonitos, né, claro. Imagine os dois anjos, bonitão, altão, chegando ali naquela cidade. As pessoas foram atrás dele, queriam fazer sexo com ele. Eles chegaram a esse ponto. E Deus não suportou mais isso. E é o que hoje está acontecendo, amado. Se você olhar para o mundo hoje, o que o mundo, né? O que você vê no mundo hoje, se não essa depradação? Eu acredito que esse cheiro está chegando aos céus, gente. Em 2008, se eu não me engano, 2008, eu estava fazendo um curso, né, lá no Cefap, e aí a gente foi levado lá para Ipanema. Ia ter uma festa rave, né, de final de ano. E era o governador que estava bancando essa festa. Era o Cabral. E aí ele deu uma ordem até. Ele falou assim, ó, eu quero vocês só na calçadão. Eu não quero que nenhum policial vá lá, porque a festa, a rave, era na areia, né? Só que a ordem que nós recebemos era para não ir para a areia. Deixar eles fazerem o que quisessem lá. Era só para fazer a segurança no entorno ali. E aí, gente, quando eu cheguei de ônibus, né, eu nem saí do ônibus, confesso para vocês, eu não desci do ônibus. Eu fiquei ali, eu falei, não vou descer não, não suporto ficar olhando para isso não. Gente, tinha garoto de 15 anos, 14 anos, 2008, se atracando assim, encostado no carro, se beijando. Eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, mas não era um, não, eram vários. Eram vários jovens assim, se beijando, se abraçando. Sabe, aquilo me chocou tanto, porque eu sou de uma geração, gente, que, eu digo para vocês, a gente não tinha isso não. Entendeu? Era, até tinha, claro, mas o homossexual naquela época era bem discreto. Sabe, ele ficava ali na dele, entendeu? Todo mundo sabia quem ele era, mas ele não se manifestava. Hoje é o contrário, a pessoa faz questão de mostrar, entendeu? Isso choca, gente. Eu imagino, eu digo para vocês, eu imagino hoje como é que deve estar. Eu nunca mais fui na Zona Sul, não de noite. Já até passei lá de dia, mas eu digo para vocês, é um lugar que eu quero distância. Copacabana, Leblon, Ipanema, quero distância daquele lugar ali. Principalmente à noite. Então, gente, eu digo para vocês hoje, se vocês,
né, para quem acompanha as notícias, para quem está atento ao que diz na palavra, os sinais, né, os sinais na terra, sinais no céu, está tudo aí, gente, está tudo acontecendo. E eu vejo que hoje o arrebatamento da igreja está próximo, muito próximo. Esse cheiro tem chegado aos céus. Como é que está teu cheiro aí, amado? Não é o cheiro da carne, não, é o cheiro espiritual. Pergunta para o seu irmão, como é que está teu cheiro aí? Está cheiroso? Glória a Deus. Eu acredito que vocês estão cheirosos. Que são todos conhecidos, todos de Deus. Glória a Deus. Eu profetizo que, né? E é o que Deus quer fazer, né, mano? E é o que Deus vai fazer. Deus vai tirar os cheirosos todos da terra, vai deixar só os fedores. Desculpa aí, gente, mas tem como, gente? Tem como? Deus está avisando, Deus ele está usando a gente está pregando, né? A gente participou do encontro aí, né? Foi tremendo, né, gente? Então a gente vê, Deus ele não quer usar só eu, só o pastor, entendeu? Deus ele quer usar todos nós, gente. Porque se há uma época hoje que a gente precisa pregar a palavra de Deus, é hoje. Eu louvo a Deus, né? Para que você, sua família, né, sejam alcançadas pelo Senhor. Eu até faço um pedido a vocês. Quem for fazer aí jejum, né, no próximo mês, né? Que a gente sempre faz aquele jejum do dia 1º ao dia 7. Coloca aí na oração de vocês uma pessoa, um familiar, um amigo, um parente, uma pessoa que você sabe que está desviada, né? Uma pessoa que você quer que seja alcançada. Ore por ela. E aí você, no final do teu jejum, você vai convidar ela. Manda uma mensagem para ela. Vai preparando o coraçãozinho dela, vai mandando uma mensagem todo dia, assim com quem não quer nada, né? Aí, irmão, escuta essa mensagem aí, escuta essa palavra aí. Vai amolecendo o coração dela, no final você fala assim, você não quer ir no domingo lá na igreja comigo, não? Convida ela. Talvez seja isso que Deus está esperando de você. Amém? Então, gente, eu pulei várias coisas aqui, porque, né, não vou me demorar muito, mas queria que vocês abrissem, né, que fala sobre isso que vai acontecer, lá em Mateus 24. Abram comigo lá, Mateus 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler aí a partir do verso 37 ao 39. Acharam? Diz assim a palavra. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Então, aqui, gente, está tudo na palavra. Abram lá comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 18. 16 ao 18. Acharam? Diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui é a confirmação de tudo isso. Deus, ele primeiro usou o quê? Usou uma família, não é isso? Primeiro ele usou a família de Noé para tentar resgatar a raça humana. Depois ele tentou através de uma nação, a nação de Israel. Mas essa nação, ela se tornou escrava de novo, ela se tornou escrava dos romanos, né? E aí, né, depois de todo aquele tempo, né, Deus se calou por um tempo, né? Deus diz na palavra, né, que durante 400 anos, Deus não se manifestou ao povo de Israel. E só com a vinda de Jesus. Porque aí Deus, ele olha, né? Deus, ele é tão misericordioso, né? Tão amoroso com as pessoas, que ele olhou assim de novo para as pessoas, para o homem, né? E ele falou: eu tenho que salvar meus filhos. Eu tenho que salvar as minhas filhas, né? E aí o que Deus faz, gente? Deus envia o seu único filho, né? Aquilo que mais precioso Deus tinha, seu Filho amado Jesus Cristo, para que através do seu sacrifício na cruz, através do seu sangue derramado, ele pudesse resgatar aqueles que crescem nele. Amém? Porque a palavra de Deus fala o quê? Que aquele que crê, está lá em Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Amém? Então, nós temos essa grande expectativa, né, de a qualquer momento sermos arrebatados, sermos resgatados por a glória do Senhor. Amém? Eu, sinceramente, eu glorifico a Deus, né, porque eu não quero ficar aqui na terra, gente. Eu não sei se a terra hoje está ruim, se está do jeito que está, mal cheirosa do jeito que está, vai ficar muito pior. Depois do arrebatamento, gente, eu tenho pena de quem permanecer na terra. E aí, gente, o que eu queria para vocês aqui? Um conselho, né? Conselho de Deus para vocês. Você que está firme, né? Continue firme com Deus. Você que não está, se conserte, né? E eu queria perguntar a cada um de vocês, como é que vocês estão hoje? Como é que vocês estão com Deus? Como é que está a comunhão de vocês pessoal? Eu queria que vocês fizessem uma reflexão, né? Vamos dizer que se o arrebatamento fosse amanhã, será que você subiria com a igreja de Deus? Faça essa reflexão. Eu faço essa reflexão todos os dias, gente. Todos os dias. Porque se você tem pecados, claro, todos nós temos. Mas o que temos que fazer? É nos arrepender, orar a Deus, pedir perdão, não é isso? E não pecar mais. Aquele pecado que você cometia, não cometa mais. E continue firme, não é isso? Cheio, selado e lacrado. É desse jeito que a gente tem que ser, cheio do Espírito Santo. Sem que nada nos alcance. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, né, cheio da glória de Deus, o inimigo ali pode até vir contra você, ele pode até tentar alguma coisa contra você, mas ele não vai conseguir. Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então se firme na presença do Senhor. Faça essa reflexão hoje na sua vida. Em Tiago 4, não precisa abrir. Tiago 4, verso 14, diz assim, ó: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? O que é a nossa vida? Aí a resposta está aqui. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, ou seja, desaparece. Nós somos como um sopro, gente. Nós não somos nada.
Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos. Porque ainda tem esse porém. Além do arrebatamento, Jesus pode voltar para você amanhã. A gente não sabe. Eu glorifico a Deus pela vida do meu irmão. Eu não sei se alguns conheceram, mas eu acredito que a maioria conheceu o meu irmão. Foi numa terça-feira, a última vez que eu vi ele aqui na igreja. Foi aqui que eu me despedi dele. Deus preparou aquele momento, né? E eu fico falando, poxa, graças a Deus que meu irmão veio à igreja na terça-feira. E graças a Deus também que eu vim à igreja, porque também se eu não viesse, não adiantaria nada. Então Deus preparou aquele momento, eu dei um abraço nele, né? Porque ele estava vindo, ele quase não vinha na terça. Dei um abraço nele, me despedi dele, pude me despedir dele, meu filho também estava aqui, minha esposa. E no dia seguinte Deus nos levou. Então, amados, assim, cuide da tua comunhão. Porque a salvação é individual. Você não depende do seu irmão do lado. Você só depende de você mesmo. Não é isso? Amém, igreja? Glória a Deus. Temos que ter esse confronto diariamente. Amém? Eu queria fazer uma oração por vocês. Vocês poderiam ficar de pé? Em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Feche seus olhos nesse momento. Permita que eu ore pela sua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus bendito, eis aqui, Senhor, os teus filhos, tuas filhas que o Senhor separou nesta noite para ouvir a tua palavra, Senhor. A tua palavra nos revela que o Senhor é um pai que ama seus filhos, que ama todos nós. O Senhor, meu Pai, olha para cada um de nós e vê a tua face, porque nós somos imagem e semelhanças do Senhor. O Senhor nos deu uma alma, um espírito, um corpo. O Senhor nos deu um fôlego de vida. Não para que nós viéssemos a pecar contra ti, Senhor, mas para que viéssemos a te adorar, a te louvar, a te glorificar, a te exaltar. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Oh, meu Pai, eu te peço nesse momento, perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe nossos erros, perdoe as nossas fraquezas, porque admitimos, Pai, que somos falhos, que somos, meu Pai, afastados de Ti, da Tua glória, e estamos aqui na terra, meu Pai, suscetíveis a tudo essas coisas, porque o mundo, diz a Tua palavra, o mundo jaz do maligno, Senhor. E o inimigo, Senhor, não que foi dado a ele, mas ele tomou posse, porque ele é um posseiro, Senhor. E ele quer nos destruir, ele quer nos matar. Como disse Jesus na sua palavra, lá em João 10, o inimigo veio somente para matar, destruir. Mas nós, Senhor, estamos aqui neste dia, nesta noite, Senhor, glorificando, exaltando todo o nome, Teu santo nome, Pai, e declarando que só o Senhor é Deus, meu Pai. Só o Senhor é Deus na nossa vida. E que o inimigo, meu Pai, ele é um derrotado. Que ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida, Senhor. Porque é o Teu Espírito que nos dirige, Senhor. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos enche, que nos traz a paz, que nos direciona, que nos dá a alegria, Senhor, de estar na Tua presença, de saber que existe um Paizão que está aí, Senhor, nos aguardando, que em breve todos nós estaremos aí, Senhor, te abraçando, Senhor, declarando e olhando nos Seus olhos e declarando o nosso amor por Ti, Senhor. Oh, Pai, como eu desejo um dia poder estar aí contigo, Senhor. Poder olhar nos Seus olhos e dizer obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. E perdão, Senhor, pelos meus erros, pelas minhas fraquezas, Senhor. Te amo, Pai. Te amamos, Pai. Te exaltamos e te glorificamos, Senhor. Te peço, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui, por cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue protegendo, dando livramentos, meu Pai, de mortes, de acidentes, de pandemias, meu Pai, de tudo aquilo que é do inimigo, meu Pai. Tudo aquilo que o inimigo tenha planejado, Senhor, para destruir esta família.
caiam por terra agora, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Encha-nos, ó Pai, com Teu Espírito Santo e com a Tua paz, Senhor. Nos abençoe, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu não vou fazer o apelo aqui porque, né? Acho que todos aqui são de Deus, né? Todos são de Deus? Todos são cheirosos? Ô, glória! Então, eu queria dizer a você, para cada um de vocês aí, preparar o seu dízimo, a sua oferta. Mas eu também queria trazer uma palavra aqui. Se você puder, né? Abram lá em Gênesis 4, versos 3 ao 5. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas acham que depois que o homem saiu do Éden, né? O primeiro pecado do homem foi o homicídio de Caim. Mas não foi. Você sabe qual foi o primeiro pecado de Caim? Foi a avareza. Foi a avareza. A avareza deu a brecha que o inimigo precisava para atuar na vida do homem. E aí, quando ele comete aquele pecado da avareza, quando ele dá aquele pior, né? Porque ele tinha toda a condição de dar o melhor para Deus. Mas aí ele pega aquelas frutas, né? Já passando do ponto, e oferece a Deus, como se Deus fosse nada na vida dele. E aí se entristece, gente. Imagine você, um pai, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Você, pai, cria seu filho arruma um trabalho, aí ele vem com um tênis usado, que comprou ali no calçadão de Bangu, ali no brechó. Você vai ficar triste, não vai, gente? Eu creio que foi assim que Deus ficou decepcionado, né? Com aquela oferta de Caim. E aquilo gerou o quê? Gerou um entristecimento no Senhor, que o inimigo atuou, agiu na mente dele, entrou no coração dele e fez com que ele matasse Abel. Leia aqui, ó, Gênesis 4, versos 3 ao 5, diz assim, ó: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Amém? E Malaquias, gente, não precisa abrir não. Malaquias 3,10 diz assim, ó: Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Então, gente, o pecado não é só quando você mente, quando você engana, quando você rouba, quando você trai. Não. A avareza também é pecado. Eu creio que quando você dá o melhor, o dízimo é os 10% de aquilo que vem na sua mão. Não é isso? Se você recebe R$100 por dia, eu não sei, R$10 é do Senhor. E o que diz aqui na palavra? Que se nós formos fiéis a Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai derramar tanta bênção na nossa vida, Ele vai abrir. Imagine você, Deus abrindo as janelas dos céus e derramando tantas bênçãos na sua vida. Deus dá coisa ruim para alguém? Não, né, gente? O que Deus dá para nós é sempre o melhor. E eu acredito que Ele tem o melhor para você.
Então, seja fiel no dízimo, na oferta. A oferta é o que Deus tocar no teu coração. Amém? Separe seu dízimo, sua oferta aí. Levante para o céu. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, que entenderam a tua palavra, Senhor, que já são fiéis no dízimo, que já são fiéis nas ofertas. É um povo, meu Pai, abençoado, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que por amor, a fidelidade do teu povo que está aqui, Senhor, abra as janelas dos céus, derrama sobre cada vida aqui, Pai, as tuas bênçãos, as tuas maiores abastanças, Senhor, que essas pessoas sejam maravilhadas pelaquilo que o Senhor tem para cada uma delas, Senhor. E que toda avareza, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo colocou no coração, na mente desta pessoa, para não ser dizimista fiel, ou para não te ofertar, caiam por terra agora, Pai, pelo poder de sangue de Jesus. Ó Pai, abençoa, Senhor, a todos nós, porque se o teu povo for fiel, Senhor, se o seu povo for amoroso, meu Pai, para contigo, eu tenho certeza que o Senhor vai fazê-los também crescer e prosperar aqui na terra, para que as pessoas olhem para a vida de cada um deles e perguntem a eles por que eles são tão abençoados e prósperos. E eles vão dizer, Senhor, é porque eles são fiéis no dízimo, na oferta, porque eles são fiéis a Ti, Senhor. Abençoe o Teu povo, meu Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Venham com alegria, venham louvando e adorando o Senhor. E bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu. Redentor,